Iniciamos então a nossa prece. Querido Mestre Jesus, nos conduz em nossa caminhada terrena. Que cada dia de nossa vida seja um pequeno renascimento. Que nossas dores, angústias e medos se transformem através das nossas ações e pensamentos no bem. Peço aos mentores aqui presentes que intuam nossa querida palestrante na luz. Abençoa todos nós, Jesus. Que assim seja. Boa noite. Ajustar aqui meu iPad, né? O iPad é assim, ó, gente. O iPad antigo é assim, tá? Pensando diretamente com o nosso pensamento, né? Dando as boas-vindas a todos os nossos irmãos desencarnados, a todos os nossos irmãos encarnados, neste momento que nós possamos contar com as bênçãos de Jesus, dos nossos mentores amigos, os mentores da nossa casa, Paulo de Tarso, que nós possamos receber as boas intuições para a reflexão dessa noite, boas e favoráveis reflexões, para que nós possamos entender exatamente a lição, a passagem dessa noite. Queria já fazer uma divulgação aqui, né, que eu acho indispensável. O livrinho Primícias do Reino é maravilhoso, conta muitas histórias da vida de Jesus. É o Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Esse aqui ele só não tem capa, tá, gente? Mas ele tem ainda as páginas bem colocadinhas de tanto ser usado. O livro Fonte Viva, que nós vamos utilizar no finalzinho do nosso estudo de hoje. E em especial esse aqui, que é um estudo maravilhoso, que é do Martins Peralva, um livro muito antigo, mas que vale a pena a gente se debruçar sobre ele e dar uma olhadinha, porque ele fala muito de Jesus de uma maneira muito clara, muito simples. E aí então, começando hoje, né, o nosso estudo, o estudo vai nos falar da visita de Jesus na casa de Betânia. Casa de Betânia significa casa da aflição. Que simbólico isso, né? Casa da aflição. Então vamos entender um pouquinho dessa lição para que nós possamos ir detalhando ela passo a passo. Martins Peralva nos diz que uma das mais belas ocorrências evangélicas é a que se desenrola em Betânia, pitoresca aldeia da Judéia, por ocasião da visita a Marta e Maria. Esta família era uma família muito querida por Jesus. E Jesus não escolheu essa hospedagem, não escolheu essa visita por acaso. Ele com certeza queria deixar ali uma lição muito importante. Para mim deixou. Vamos ver no final do nosso estudo, né? Como é que eu consigo passar para vocês essa lição que ele deixou para mim. Nós não podemos também esquecer, como diz Amélia Rodrigues, que essa era a primeira parada antes da crucificação de Jesus. Então essa visita não era somente uma visita, não era somente um momento de hospedagem, era também um momento de despedida. Só que ninguém sabia naquele momento, só Jesus sabia. Então chegava ali naquela casa Jesus e os seus apóstolos. A localidade era singela, a casinha modesta, e os elegantes contornos do Monte das Oliveiras formam a sugestiva paisagem exterior. Lá dentro, possivelmente sob o cuidadoso olhar de vizinhos curiosos, duas jovens irmãs, espiritualmente distanciadas entre si, acolhem o mestre compassivo. Maria, assentada aos pés de Jesus, ouve-lhe embevecidos ensinamentos.
Já Marta, com a qual me identifico profundamente, afanosa, inquieta, ia e vinha arrumando a casa, arrumando as coisas, preparando a alimentação para o hóspede celeste e seus acompanhantes. No centro de conversação estava o majestoso e sereno, com os cabelos que lhe envolviam os ombros. Ali estava o divino amigo, distribuindo os tesouros de sabedoria. A sua palavra harmoniosa pairava no singelo aposento. Preceitos de humildade, incentivos ao perdão, magníficas noções de fraternidade, advertências justas e oportunas, doces consolações e incisivas referências à necessidade do trabalho construtivo. Maria conservava-se assentada aos pés do Mestre, embriagada de amor evangélico. A presença de Jesus na rústica habitação deixava ela maravilhada e não desejava perder um só momento. O espírito de Maria vibrava em planos superiores. Jesus continuava falando, conversando, e num dos instantes em que o Senhor exaltava o trabalho, a generosa e simpática figura de Marta detém-se na sala, falando sobre o trabalho, a importância do trabalho, e aí ela para. Ela estava indo de um lado para o outro, fazendo seus afazeres. Observando então Marta, observou a irmã sentada, enlevada diante de Jesus, esquecida de tudo e alheia a todos. E ouvindo-lhe as derradeiras referências sobre o dever, Marta escutou. Jesus está falando sobre o dever, que tem que ter um dever bem cumprido. Na pauta das obrigações comuns, Jesus frisava o dever. Então Marta interpela Jesus: Senhor, não te importas que a minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Jesus, indiretamente convidado a dar uma resposta, ele pensou, ele não poderia criticar o procedimento da moça que ficara aos seus pés, indiferente ao esforço da irmã. Ele censuraria Marta por se mostrar tão ciosa dos deveres terrenos em detrimento dos espirituais? Como opinaria o mestre? Perguntavam cada um a si mesmos, assim como Marta e Maria. Só que Jesus nunca foi, assim, como a gente diz, faltou a palavra, gente, quando a gente é rápido na resposta, né? Ele é objetivo, mas ele não era assim reativo, vamos pensar assim, né? Ele pensava no que ele ia dizer, porque ele não estava ali somente dando uma lição simples de momento. Não, ele sabia que hoje, dia 29 de outubro de 2022, nós estaríamos já lendo e estudando essa lição ainda. Então, quando ele falou, ele não falou de algo concreto daquele momento. Ele falou algo para que ficasse e que a gente pudesse utilizar para o resto das nossas vidas. Então, ele pensou, e aí ele olha para ela, olha que detalhe maravilhoso, com imensa ternura e infinita compreensão. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. E aí houve ali um silêncio, e a gente introduz mais um pedacinho dessa lição que tem no livro Primícias do Reino, em que Amélia Rodrigues diz que Jesus, após dizer
para Marta que ela estava inquieta, ela desapontada se aquieta, mas o Senhor docilmente narra. Vamos pensar nós aqui agora. Jesus está nos dizendo isso. Um homem casado recebeu a notícia de que um rei passaria pelo lar. Então ele preparou o lar, ele e a esposa. Quando o monarca chegou, ele se acercou para ouvir o monarca e homenageá-lo. Enquanto a mulher correu a atender as pequenas tarefas. Mas o rei por ali não ficaria. E após o repasto ligeiro, partiu. Somente aquele que o escutou se inteirou do programa do seu reinado, o que era mais importante. Jesus, com toda a sua sabedoria, falou com Marta de uma maneira muito dócil e doce. E ela olha para ele e diz: Jesus, desculpe-me, são os velhos hábitos. Paramos essa lição aqui, essa passagem aqui, porque ela é linda e ela vai mais adiante, porque o que nos interessa essa noite é isso. São os momentos em que a gente para se dar conta dos nossos velhos hábitos. Quantas vezes nós repetimos hábitos que nem estamos atentos àquilo que nós estamos fazendo. E nós precisamos entender que na nossa existência nós temos duas partes. Uma que dá conta da parte material, né, que tem a ver com a própria vida e que impõe essas necessidades. A gente tem que acordar de manhã, tem que ir trabalhar, tem que levar o filho no colégio, tem que vir para casa, tem que fazer almoço. Nós temos afazeres da vida material que a gente tem que dar conta. Não tem como não fazer. E nós temos uma outra parte que é a espiritual, representada pelos nossos deveres relacionados à nossa alma. A nossa alma imortal. Entendamos então que toda a parábola, todas as palavras de Jesus, toda a passagem, ela é atemporal, como eu disse. Jesus fala para o nosso inconsciente. Jesus falou naquela época, Marta e Maria não entenderam muito bem, porque vamos fazer um breve comentário aqui. Imagina, certo? Chega uma visita na minha casa, vamos pensar assim, tem o Natal, e a gente vai fazer o Natal na nossa casa. A gente recebe todos os familiares, e aí todos os familiares estão ali, e nós que somos a dona da casa, vamos pensar assim, a gente corre para um lado, a gente corre para o outro, a gente prepara a casa antes, a gente lava, a gente busca o pano de prato, a gente separa os pratos, a gente separa os copos, aí a gente vai lá, deixa ver se os garfos, as facas estão todas elas arrumadas, as coisas estão todas ali, e nós preparamos. Aí começa a chegar as visitas, né? Aí chega aquela cunhada querida que fez a unha, sabe, aquela cunhada maravilhosa, que é querida mesmo, mas naquele dia ela fez a unha. Aí ela não se oferece nem para descascar batata, porque ela fez a unha. Vocês entenderam que aquela lição que Jesus disse não poderia ser uma lição tão concreta? Porque não é justo para aquele que trabalha um monte, certo? Ficar num lugar de subserviência para aquele que não trabalha nada. Então essa lição de Jesus, ela vem nos trazer uma mensagem muito além daquela situação concreta, daquela situação ali. E claro que também eu comento com vocês que com certeza me identifico muito com Marta, que muitas vezes olhei para as cunhadas amadas, né, e pensei assim, coisa boa recebê-las no meu lar, coisa boa de viver esse momento. E quem sabe Marta naquele momento queria mesmo era parar de trabalhar um pouco e sentar para também poder ouvir Jesus, porque é isso que acontece quando nós temos um equilíbrio das porções. É a mesma coisa na vida concreta material, quando nós temos um equilíbrio de porções daquele que faz e daquele que ajuda, daquele que realiza e daquele que tem atenção para aquele que está realizando. Esse é um detalhe que nós precisamos prestar atenção na nossa vida material.
Agora nós vamos entrar no sentido da parábola, da passagem. Que esse sentido, como falávamos, é atemporal. Esse sentido fala para o nosso inconsciente, diretamente para o espírito, que é atemporal também. Hoje eu estou na lua, amanhã não sei como estarei. Ou amanhã serei Paula, Francisco, não sei, na outra encarnação eu serei outra pessoa. Mas essa lição fará eco dentro de mim, porque ela tem essa capacidade de alcançar o nosso inconsciente. Trazemos então neste momento um simbolismo a serem utilizados no despertar da nossa consciência. Aqui nessa passagem nós temos o simbolismo material, que fala ali do comportamento, né, bem concreto de Marta e Maria, as duas irmãs, e nós temos o simbolismo espiritual. Marta e Maria, nós podemos entender como polaridades nossas, partes nossas, modos nossos de operar. Marta pode representar para nós o nosso modo de operar de ação. Maria representa para nós a nossa parte de atenção. Mais um exemplo. Hoje de tarde nós nos lembramos, vou na Sociedade Espírita, vou assistir a palestra, vou escutar o estudo, vou lá tomar um passe. Que parte foi essa que falou? Que parte foi essa que fez a gente lembrar, que nos trouxe até aqui, que fez com que a gente tivesse motivação para estar aqui? Nossa parte Marta. Então ela tem valor na nossa vida. Agora, quando a gente senta para prestar atenção no estudo, é a nossa parte Maria que está colocando a atenção e colocando a importância no nosso estar presente. Marta representa então essa porção de vida, essa porção ativa, essa correria que a gente faz. Marta se preparou lá para receber Jesus. Marta preparou a casa, deixou tudo pronto. Quantas vezes nós preparamos a nossa casa mental para receber Jesus no Evangelho no lar? Quantas vezes nós preparamos a nossa casa mental quando estamos nos direcionando para o lugar do estudo durante a semana ou do estudo da palestra? Contudo, isso é o mais importante, quando a nossa parte Marta se sobressai e toma conta do nosso dia a dia, a gente fica um ranço, a gente fica chato, a gente só vê defeito no outro, a gente acha que o outro tinha que ter feito muito mais do que fez. Essa nossa parte a gente precisa prestar atenção nela, porque ela vai produzir na gente muita atenção, muita aflição, muita atenção na vida do outro, é claro, né? Muita ansiedade, muita inconformação. Marta fica distraída com a tarefa. Maria, ela se conecta com o momento. A nossa parte Maria, como nós falamos, é essa parte sagrada, que fica no íntimo de cada ser. É o self, segundo Jung e Joana de Ângeles, né? Não é afadigada, não tem aflição, não tem ansiedades. Maria simboliza o nosso lado contemplativo, o nosso lado que dá atenção para a situação. A partir desse simbolismo, quando Jesus pede hospedagem, ele está pedindo um espaço para nós. Quantas vezes nós recebemos o pedido de Jesus para que possamos hospedá-lo nas nossas mentes, na nossa casa mental? Principalmente na hora da dor, principalmente na hora da aflição, principalmente na hora em que a gente está em conflito conosco mesmo. E será que nós conseguimos parar? Ou nós ficamos naquela condição de orar, pedir, nem prestando atenção naquilo que nós estamos sentindo? Conta o Érico que a bisavó dele, a avó dele, sentava na beira da cama e fazia um terço para cada filho. Vocês acreditam, gente? A senhorinha, eu acho que tinha 10 filhos. Um terço para cada filho.
É oração sem atenção. Porque nós aprendemos que talvez, repetindo, Deus iria ver a nossa atitude elevada. Mas não, daqui a pouco a gente pega até no sono e acorda daqui a pouco lá, Ave Maria, e não sabe mais em qual é a estação que está. É a estação que a gente diz mais ou menos, né? Não sei direito, mas é mais ou menos isso. Então, quando a gente precisa prestar atenção no nosso dia a dia. Jesus, quando pede essa hospedagem, ele está pedindo esse espaço. Ele está pedindo para que os nossos níveis de consciência, Marta e Maria, hospedem ele. O tempo está voando, né? Já recebi aqui uma mensagem do plano espiritual. Tudo bem. Hospedar Jesus, então, é o que nós estamos fazendo o tempo todo na nossa vida. Imaginemos hoje, como nós estávamos pensando naquela hora, nós estamos chegando aqui, cansados, dominados pelos afazeres do dia a dia, da nossa rotina, nos sofrimentos, nas nossas frustrações e também nas nossas conquistas. Às vezes, apesar de estarmos na sala, como estamos agora, na mesma sala que Jesus, não hospedamos Jesus na nossa mente. Às vezes nós ficamos prisioneiros no mundo material. Às vezes nós estamos aqui carregando muitas vezes os conflitos que ficam ali, ruminando na nossa mente. E nós não conseguimos desligar lá de fora, daquele conflito lá fora, daquela vida lá fora. E este é o nosso momento, Maria. Nós precisamos utilizar esse momento. É um momento de parar, porque não é o que está sendo falado, gente. Não é a pessoa que está fazendo o estudo, não é o palestrante que fala melhor, que fala pior, não é. É o momento em que nós colocamos a atenção na lição. Marta iria olhar se a Ana Lu estava falando direitinho, se a Ana Lu tomou água, se a Ana Lu limpou o púlpito, se a Ana Lu soube se colocar direitinho, se usou os verbos corretamente. Maria pararia e pensaria assim: esse é o momento que a equipe espiritual está trabalhando o meu campo espiritual. Esse é o momento em que eu estou recebendo tudo aquilo que eu preciso. Este é o meu momento. Pode não ser a melhor casa, a melhor fala, a melhor pessoa falando do estudo, mas esse momento é meu. Eu estou disposta a receber. E quando nós estamos abertos a receber, nós vamos receber. Então, hospedamos na nossa mente esse Jesus. Mas quando nós não hospedamos, nós não conseguimos encontrar essa elevação de alma. Nós tendemos hoje em dia, por estarmos num mundo muito intelectualizado, muito cheio de informação, muito cheio de livros, todo mundo sabe de tudo, né? Nós temos doutores que, pelo amor de Deus, de superficialidades, sabe? Sabe tudo, mas no fundo, não se aproximou do conhecimento. Não tornou aquela informação em conhecimento e depois com o dia a dia na sua sabedoria, no seu saber. Então não hospedamos mais Jesus muitas vezes no coração. Nós hospedamos Jesus no cérebro, na racionalização, acreditando que se nos mostrarmos certinhos, perfeitos, agradaremos Jesus. Bem bonito, vou lá na Sociedade Espírita, faço a palestra, quando chego em casa, oro para Jesus, mas aí quando eu olho para o meu marido, eu digo: que praga, como foi que eu me casei com ele? Ele não é nada daquilo que eu quero. Ou a gente vai na casa da cunhada e olha a unha da cunhada e diz: sobrou para mim, sou eu que vou ter que lavar a louça hoje. Então, são tantas coisas que ficam assim, em falta de equilíbrio dentro de nós. Marta acreditava que era daquela maneira que ela poderia agradar a Jesus. Mesmo estando distante de si mesma, porque mesmo irritada e cansada, ela continuava na tarefa. Ela continuava no modo Dory. Vocês já viram a Dory? O Nemo? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Quando aparecer um problema, não presta atenção. Continue a nadar, continue a nadar.
E aí a gente vai vivendo, desencarna. E aí a gente bate o dedinho assim e pensa, meu Deus, e agora? Não fiz o que tinha que fazer. Mas a gente tem outra oportunidade, vai fazer com certeza. Nos meus 5 minutos eu vou fazer milagre agora, né? Então, ela continua naquele lugar, em alguns momentos, muito irritada. No propósito, por que Marta fazia isso? Porque ela queria ser aceita. Ela queria tanto ser valorizada por Jesus. E na nossa vida, o que é necessário é a gente poder unir essas duas partes. Porque está dentro de nós. Nós temos uma parte Judas, nós temos uma parte Pedro, nós temos uma parte Paulo de Tarso, nós temos uma parte Maria Madalena, nós temos uma parte Marta e uma parte Maria. E vou ousar dizer com todo gosto, também temos uma parte Jesus, que ainda está muito na semente, está numa semente muito profunda ainda, mas está lá. Nós vamos chegar aonde o nosso irmão maior chegou, com certeza. Precisamos, disse Dom Helder um dia, ter o coração de Maria e as mãos de Marta. Então, nessa passagem, nós aprendemos o quê? A valorizar o fazer e o produzir, isso é perder tempo. Porque quando a gente valoriza demais o fazer e o produzir, que também é importante, como ressaltou Jesus na passagem, mas se nós colocarmos atenção só nisso, com o objetivo de aparentarmos ser melhor do que nós somos, em agradar mais o outro, o que acontece? Nós deixamos de lado o nosso sentir, o nosso prazer e o nosso aproveitar. No nosso lar nós também fazemos isso. Quantas vezes nós estamos ali de corpo e não estamos de alma? Quantas vezes nós nos deixamos levar pelo ativismo? Temos que lavar a louça, limpar a casa, varrer a casa, né, seu Érico? Tem que limpar a casa, tem que varrer a casa, limpar tudo. Mas é bom, tem que ter alguém que faça, né? Tem que ter aquele que ajuda, tá certo? Eu entendo. Daqui a pouco a gente também esquece que daqui a pouco a gente está dando compulsivamente atenção a coisas que não vão nos preencher, que não nos preencheram até agora. Quanto tempo a gente fica ali, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, que é ótimo. Mas aí a gente não está junto com o outro. O excesso, gente, o excesso faz com que a gente não esteja em conexão com o presente. Quando a gente não tem a conexão com o presente, a gente esfria, a gente fica gelado, a gente se afasta, a gente se perde, a gente fica rancoroso, a gente fica feio, a gente fica amarelo, a gente fica muito feio quando a gente não está presente com aquilo que a gente sente. Porque é preciso sentir, é indispensável sentir. Quando a gente então esfria, a gente se perde no passado, lá que era bom, ou a gente se perde, projeta para o futuro, lá é que será melhor. Não, nós só temos o hoje, nós só temos o aqui e o agora, às 8 horas em ponto, né? Não é? Tá, então eu tenho 5 minutos ainda. Às 8 horas em ponto do dia 29 de 10 de 2022, é a única coisa que a gente tem, mais nada. Porque eu não sei se eu vou chegar em casa hoje. Não sei como é que está escrita a minha vida. Aproveitar o momento é indispensável. Estar presente no momento é indispensável. Marta estava hipnotizada no propósito de fazer bem feito e de ser valorizada. Maria estava hipnotizada no valor que ela tinha, no desejo de estar presente com Jesus. Então, nos dirigindo para o final, né? Porque essa é uma lição para a nossa alma imortal e dessa maneira a gente foi acomodando esses conceitos, a gente foi acomodando essas orientações que os bons espíritos nos trazem e a gente foi criando uma capacidade, ampliando essa nossa capacidade de entender essa passagem. Hoje a gente entendeu do jeitinho, amanhã a gente vai entender melhorzinho, depois de amanhã um pouquinho melhor, e a gente vai aos poucos ampliando esse entendimento.
E busquei em Emmanuel, nesse livrinho aqui que não tem capa, mas é maravilhoso, Fonte Viva, na lição 32, o título A Boa Parte. E eu vou ganhar todo o meu estudo, que eu sempre estudo um mês antes, todos os dias eu leio um pouquinho, todos os dias, porque eu preciso ir metabolizando, eu preciso ir digerindo o estudo dentro de mim. Eu não sei falar daquilo que eu não acredito. Então eu preciso ir acomodando dentro de mim. Então serviu os meus 30 dias de Marta, aqui estava Marta, tinha muito mais Marta aqui do que Maria, né? A Maria está agora aqui, atuando, né, nessa situação. Então se ficar essa frase, para nós está excelente, tá? O Emmanuel diz assim: busquemos o lado melhor das situações. Busquemos o lado melhor dos acontecimentos. Busquemos o lado melhor das pessoas. Maria escolheu o lado melhor. Maria escolheu a divina lição, que ia ficar com ela pela vida imortal. Foi aquilo que alimentou aquela alma. Jesus, com certeza, tinha um carinho muito grande e especial por aquela família. O que me levou, Nalu, a pensar que essa visita também trazia uma outra lição. E foi essa a lição que eu tirei de todo o meu estudo. Que ele estava ali nos falando que nós precisamos aprender a ter presença e ter entrega. Porque essa é uma lição de valorizar o momento. E eu acho que eu vou conseguir dizer o restinho, senão... Se engasgar, a gente não diz, né? Mas tomara que eu consiga, que é assim. Porque a vida é trem-bala, parceiro. E a gente só é passageiro. Antes de partir. De uma vez por todas, nós precisamos nos dar conta disso. Nós somos só passageiros. Essa lição... ela nos traz e nos fala das coisas do aqui e do agora, porque a melhor parte é aquela que nós conseguimos passar com os nossos amores. Que assim seja. Desculpa, mas eu estou ficando velha e emotiva. Não vou mais poder fazer palestra. Que a paz de Jesus nos envolva e que Marta encontre seu caminho, mas que Maria pulse dentro de nós. Que assim seja.